já fez o reconhecimento facial. Razi acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da BMC News. Estou de volta, mas não com boas notícias. A vaca foi pro brejo aqui, o Ibovespa tá caindo bem no dia de hoje. A gente já teve em alguns momentos oscilações acima de 1% de queda e agora 0,82% de queda, 117.100 pontos. Aos pouquinhos vamos perdendo alguns patamares importantes para a nossa bolsa de valores. O dólar futuro vai na contramão, enquanto o Ibovespa cai. O dólar futuro sobe 0,92% de alta neste momento e tá quase ali, hein? Tá encostando nos R$ 5,00, R$ 4,96. Nós tínhamos aí algum tempo atrás R$ 4,97, R$ 4,97,5. Então, estamos nos aproximando aos poucos. Já batemos aqui nos quase R$ 4,98, R$ 4,98. Então, quem sabe até o final do dia ou até o final da semana não podemos ter um câmbio interessante aos R$ 5,00, o dólar retornando a este patamar que não é atingido há um bom tempo. Nós já tivemos alguns ensaios aqui próximos dos R$ 4,90 no começo do mês passado, no começo de julho, mas desde que atingimos esse patamar aqui dos R$ 4,70, R$ 4,80, a gente não tinha voltado a visitar essa mesma região. Agora, R$ 4,96, eu vou trazer daqui a pouco um analista técnico aqui ao programa para ver quais os indicativos que este mapa, que este gráfico pode nos dar para a moeda norte-americana. Será que o mercado vai acertar? Nós tínhamos o mercado já fazendo as suas projeções, inclusive revisando projeções para dólar ao final deste ano de 2023. Lembrando, hoje pela manhã tivemos acesso à divulgação do Boletim Focus, que traça algumas projeções do mercado para a PIB, para a Selic, para a inflação e principalmente também para o câmbio, que é o tema que nós estamos tratando neste momento. Se você ficou um pouco perdido, perdeu a divulgação do Focus, só acessar o nosso canal no Telegram, nossa comunidade no WhatsApp. Basta colocar o nome da BMC News no buscador destes aplicativos e acessar estes nossos canais de distribuição de conteúdo. Logo pela manhã, assim que foi divulgado o novo Boletim Focus, que compila as expectativas do mercado, nós trouxemos essa informação da revisão do dólar para R$ 4,93 ao final de 2023. Então, o mercado está apostando em um dólar um pouquinho abaixo desses R$ 4,96. Tem alguns investidores que vêm falar comigo, vêm me mandar mensagens ou simplesmente participam pelo chat da BMC News que já apostam no dólar aqui acima de R$ 5,00. Será? Tenho minhas dúvidas, R$ 5,00 é um patamar muito forte ali de resistência para o dólar. A gente já viu a moeda norte-americana da última vez bater e voltar deste mesmo patamar. Será que nós conseguimos ver o dólar acima dos R$ 5,00 ao final do ano? Uma grande dúvida. O dólar foi feito, segundo algumas bocas aí,
para humilhar os economistas, humilhar o mercado, então eu evito traçar projeções por aqui. Afinal, não sou nenhum grande especialista, sou apenas um repórter, um apresentador que traz as informações sobre o mercado financeiro. A informação de hoje é que real aqui, R$ 4,96, real se desvalorizando no dia, dólar R$ 4,96, 0,90% de alta, e o Ibov está na contramão, 0,81% de queda, 117.105 pontos. Para a nossa Bolsa de Valores, nós damos muita importância para qualquer dinâmica que dite o ritmo do mercado ligado a commodities, principalmente commodities energéticas, como é o caso do petróleo, e também commodities metálicas, como é o caso do minério de ferro. Nós temos notícias interessantes para o petróleo, no entanto não muito interessantes para a companhia que representa esse segmento na composição da carteira do Ibovespa. Por outro lado, nós temos notícias nada interessantes relacionadas ao minério de ferro. Durante esta madrugada, nas bolsas de Singapura, tivemos o minério de ferro caindo bastante. Em Dalian, os contratos eles ficaram mais estáveis, caíram apenas 0,4%. Em Singapura chegou a cair mais de 2%. No entanto, o que eu gosto de ressaltar é que a China ela exerce muita influência sobre a cotação dos ativos de Vale e também sobre os seus resultados operacionais. Mas por que isso? Porque a maior parte da receita da Vale vem do mercado chinês, ou seja, ela exporta muito minério de ferro à China e a China, claro, acaba, claro, importando muito minério de ferro. Na semana passada já tivemos uma notícia negativa, uma queda brusca nas importações da China, acima de 2%, isso é também em disparidade, claro, com as expectativas do mercado. O mercado esperava uma queda, mas uma queda de 5% nas importações, e a queda foi de 12%. Então, já acendeu ali a luzinha amarela, já acendeu o sinal de alerta. No entanto, o que me preocupa o mercado no dia de hoje, é uma nova crise que acaba se desenhando para o mercado chinês do setor de construção civil. Temos uma das principais companhias do país não cumprindo com seus deveres, com as suas obrigações financeiras. Isso acabou derrubando boa parte das bolsas na Ásia. Nós temos agora o fechamento de todos os índices que, claro, ficaram aí em patamar negativo durante toda a madrugada. Notícias não muito interessantes, ou seja, novamente, o setor de construção civil dando dor de cabeça no continente asiático, e essa dor de cabeça, ela vira nossa dor de cabeça a partir do momento que a Vale tem no mercado chinês aí uma fonte de demanda que parecia infindável, parecia que a China nunca pararia de crescer, mas parece que a gente chegou aqui num ponto de ruptura, ou pelo menos num momento muito estranho para a economia chinesa. Lembrando, eu mencionei que os principais índices asiáticos encerraram a madrugada com negociação aqui em baixa. Nikkei 225, 1,21% de queda, uma das principais quedas da madrugada de hoje. Xangai 0,34% de queda, SZSE Component também referente ao mercado continental chinês, 0,5% de queda. Hang Seng foi quem mais caiu, 1,43%. Caiu bem nesta madrugada. Índice de Taiwan 1,25% e Kospi na Coreia 0,79%. A Europa, no entanto, ela estava negociando no comecinho da manhã em disparidade com o mercado asiático, não sendo muito contaminada por essas notícias mais negativas da Ásia. No entanto, os principais índices eles oscilaram bastante no fechamento. Quem estava no positivo virou para o negativo, quem estava no negativo virou para o positivo. Foi uma bagunça generalizada. DAX conseguiu fechar em alta, 0,46%. FTSE no Reino Unido não conseguiu inverter o sinal, 0,23% de queda. CAC 40, ao finalzinho das negociações, estava no negativo, mas conseguiu reverter este patamar, 0,12% de alta, o patamar de fechamento de CAC 40 na França. E o índice Eurostoxx também fechou no positivo com 0,16% de alta. Pela manhã, os três principais índices norte-americanos estavam em queda. O pré-mercado estava positivo, a hora que abriu a papelada viraram todos para o negativo, passamos boa parte da manhã em patamar negativo com os principais índices norte-americanos, e agora S&P 500 e Nasdaq viram para o positivo. 0,29% de alta para S&P 500 e Nasdaq ganha 0,55%, 0,5% de alta para o índice Nasdaq. Quem ainda mantém patamar negativo é Dow Jones com 0,07% de queda. Como eu falei aí sobre commodities, vamos dar uma olhada também no petróleo. Petróleo Brent negociado a 0,84% de queda, $86,08 o barril. Patamar interessante, patamar bem acima do que negociávamos no começo do ano, no primeiro semestre. Isso faz pressão positiva para alguns ativos do segmento de petróleo.
No entanto, não para a Petrobras, curiosamente, que é a maior companhia, a maior empresa do segmento aqui no mercado brasileiro, inclusive uma das maiores companhias de todo o mercado brasileiro. A Petrobras pode se prejudicar com essa alta do petróleo, já que não está repassando os custos, não está repassando esse preço no mercado internacional aos seus consumidores. Pela manhã nós tivemos divulgado o relatório da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, e eu vou trazer essa comparação neste momento. A ABICOM tradicionalmente faz os relatórios da paridade internacional, da PPI. Hoje, pela manhã, foi divulgado um novo relatório indicando 27% de defasagem da gasolina da Petrobras em comparação ao mercado estrangeiro. Lembrando, esse é o valor de defasagem nos polos da Petrobras. Em principais polos do Brasil, a defasagem é um pouco menor, 24%. Para o diesel, 28% de defasagem. Então, já estamos encostando nos 30% de defasagem dos produtos negociados aqui no Brasil em relação ao que está sendo negociado no mercado estrangeiro. Isso é preocupante, porque nós vivíamos, na verdade, vou colocar no passado aqui, vivíamos uma política de preços ligada à paridade internacional. Essa política ela foi extinta no começo deste ano e não ficou claro ao mercado qual a nova política de preços adotada pela estatal. Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele garante que não há dedo no governo na segurada desses preços, que o governo não faz parte dessa defasagem, não faz parte dessa nova estratégia. No entanto, o mercado começa a cobrar a Petrobras para que equalize essa defasagem, equalize os valores negociados por seus produtos, e a própria ANP, segundo alguns rumores no mercado, está pressionando o presidente da companhia para que esse repasse ele seja feito o mais rápido possível. Inclusive, tem alguns investidores desenhando que essa correção nos valores da Petrobras, esse aumento nos custos, aumento nos valores negociados para a gasolina e para o diesel, eles sejam feitos ainda nesta semana, caso, claro, o mercado ele continue a subir os preços negociados pelo barril Brent ou mantenha este o patamar de $86, que sim é um patamar bem elevado na base de comparação aí com o primeiro semestre. Então, aguardemos, vamos ver o que vai acontecer, cenas para os próximos capítulos. Para o Ibovespa no dia de hoje nós temos eu não sei nem definir como é que está essa carteira do Ibov no dia de hoje. Dux, tem gente falando que está realizando lucros, mas o lucro da semana passada foi de 8%. Nunca vi realizar lucro subindo 8%, caindo 10%. Então 10,88% de queda para a Edux, antecipou o pagamento de dividendos. O mercado não sei o que está enxergando na companhia, não sei se essa empresa está sendo contaminada, por exemplo, pela divulgação dos resultados de Ânima, que foram neutros, mas o mercado está precificando para baixo, está vendendo Ânima no dia de hoje. Então, eu não sei identificar qual que é o grande motivo de o mercado ter se animado no dia da divulgação, no caso na sexta-feira passada, mais de 8% de alta, e hoje está descontando em 10% o ativo de Dux 3. Claro, aí eu conto com os nossos gurus do chat da BMC News no YouTube e também no nosso portal de notícias. Se tiverem alguma ideia do que está acontecendo, por favor, ajudem o apresentador. Então, Edux, 10,88% de queda, principal destaque negativo do dia. Via Varejo vem logo em seguida, quer dizer, antiga Via Varejo, são velhos costumes aqui de chamar a companhia com este nome, agora apenas Via, 4,86 de queda para a Via. Pets é quem perde bastante valor, é o principal destaque negativo do mês. Se a gente esticar o ativo, dá para ver que está perdendo mais de 20%, quase 20% na verdade, 18,57% de valor apenas nestes 14 primeiros dias, nestes 10 pregões aqui para o mês de agosto. Então, Pets bem descontada, os seus pares não listados também estão tendo descontos nos seus valores de mercado, nos seus valuations. Então, é um momento um pouco conturbado para o setor de varejo voltado a pets, a animais de estimação. Então, Pets sofre 4,20% no mês, é um dos piores resultados aí dessa nossa carteira. Lojas Renner cai 4,11%, Cash 3 sempre entre as principais oscilações ou positivas ou negativas, é um ativo bem volátil, 13,98%, Cirela 3,50% e Apvida 3,63%, devolvendo um pouco os lucros da semana passada.
mensalmente aqui, ó, neste mês de agosto, ainda ganha 5% o ativo de Apvida. Do lado contrário, do lado positivo, nós temos Localweb, que aí sim dá para falar que é uma correção do movimento de sexta-feira. Caiu demais, foi um dos principais, se não o principal destaque negativo da carteira do Ibovespa, Localweb, 2,37. Mesma coisa para a Soma. A Soma alguma 15%, 15,75%. Somando aí 15,75% de queda no mês, corrige um pouquinho, 2,27%. Apanhou bastante depois da divulgação dos seus resultados, o mercado não gostou muito. Teve uma perda, acho que de 20% no seu lucro líquido em comparação ao ano passado, então sem grandes novidades aí para a Soma, apenas um movimento corretivo. Nós temos CPFL e Alpargatas também seguindo este mesmo caminho. E eu gostaria de continuar essa nossa conversa, tá tentando tirar algumas dúvidas e aproveitando a participação de grandes nomes aqui do mercado na nossa programação, gostaria de convidar à nossa tela Rodrigo Paz, analista da PagBank. Muito obrigado pela participação, é sempre um prazer receber nomes aí do mercado e agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Olá, muito boa tarde. Eu que agradeço poder participar aqui, eu agradeço o convite e espero poder agregar aí com as análises nesse momento. Maravilha. Rodrigo, tem gente que ainda está otimista com o Ibovespa. 10 pregões consecutivos de queda, 117 mil pontos, são suficientes para quebrar um pouco esse otimismo? Ou a gente ainda está numa zona ali de correção natural do nosso índice que ganhou bastante valor nos últimos 2 meses? Parece que aquela maldição dos 4 meses consecutivos de alta está se realizando. A gente não teve nenhum dia positivo em agosto. Em comparação aí aos meses anteriores, nós perdemos um pouquinho mais aí de 4%. O que a gente pode ter de perspectivas para o nosso principal índice da Bolsa de Valores? 0,87% de queda, 117.061 pontos, Rodrigo. Então, a gente está com aquela expectativa, né? Muita parte do mercado fala a gente está no movimento corretivo, outra parte fala que vem algum tipo de correção, né? Eu já sou esse que estou um pouco mais ali para o lado corretivo, justamente, né? A gente vê esse comportamento dos 4 meses, né? Não é algo... Deixa eu até aproveitar e já colocar o gráfico aqui na tela para falar. Fique à vontade, e mostrar, por favor. né? Então, aproveitando já o gancho aí, a gente falando do Ibovespa, né? É interessante a gente mencionar até essa maldição dos 4 meses, né? A gente pode observar ali desde meados de 2019, o Ibovespa não consegue ficar 5 meses seguidos com alta. Então, a gente consegue observar 4 meses de alta, corrige, 4 meses de alta, corrige, e vem desenhando esse cenário. Aqui no curto prazo, a gente consegue ver que vem fazendo isso aqui é entre 2021 e 2022, que também segue esse mesmo movimento. E por acaso, no último mês, ali em julho, inteirou 4 meses consecutivos de alta, mas a gente consegue observar, né, que, claro que a gente tem que analisar todo o passado ali também do que ocorreu, mas chegou a uma zona de resistência muito importante, né? Essa zona de resistência que a gente viu que registrou a máxima do último ano, agora registrou a máxima de 2023, e, de fato, toda essa zona vermelha aqui, eu vou até jogar para o gráfico agora semanal, a gente consegue observar que existe uma forte barreira ali para romper. Nas últimas semanas, chegou até a superar, né, a faixa ali dos 120, 121 mil, fez a máxima de 2023 nos 123 mil pontos, mas não foi o suficiente para conseguir romper. Ficou ali, primeiro fez um doji, mostrou uma certa indefinição, aquela briga ali de compradores e vendedores, mas na semana seguinte já deu um sinal mais forte de venda. Na última semana fechou com uma baixa de 1,21 e nessa semana vem dando sequência, né? Observando aqui um pouquinho mais, né? Esse mês, olha só, são 10 pregões consecutivos de baixa. Hoje chegou a testar essa faixa aqui dos 116.600, 116.500 pontos, onde tem essa zona aqui, onde ficou mais lateralizado ali entre junho e julho, né? Ficou um bom período lateralizado. Chegou aqui a faixa de suporte e acabou cedendo um pouquinho, tendo uma força compradora, fazendo um repique. Mas por hora, a gente deve ficar muito atento a todo esse cenário, principalmente são 10 dias, né, no negativo, então isso tudo mostra um cenário com a pressão vendedora maior, chega a uma região ali que, na minha opinião, a gente pode ter essa definição no curto prazo, porque se romper essa faixa entre 116.500, 114.800, que foi onde registrou essa região aqui, lá em janeiro deste ano mesmo, pode mostrar de fato uma definição do movimento mais corretivo, um movimento mais forte aí nessa correção,
para buscar a região ali novamente na faixa de 112, 110 mil pontos. E para seguir, né, caso retome aí, de fato seja um repique, um movimento, um pullback, aliás, uma correçãozinha para continuar o movimento de alta, tem que pelo menos superar agora essa grande faixa de resistência que a gente vai precisar de fato de uma força compradora muito forte para superar essa região, buscar lá novamente os 123 mil e se romper, buscar 125 posteriormente, caso entre uma forte força compradora, a resistência que a gente vai ter é na faixa de 131 mil pontos, que é o topo histórico do Ibov. Mas para esse curto prazo, permaneço com aquilo que eu falei no início, esperar um pouquinho essa definição, principalmente dessa aversão ao risco que a gente vê ao chegar aqui nessa faixa de resistência entre 120 e 123 mil pontos. Maravilha para vocês que nos assistam agora. Comecem a comprar aí, a gente está precisando dessa força compradora. Eu sei que a galera que assiste a BMC News está cheia da grana. Coloquem para jogo. Vamos ver o que acontece com esse Ibovespa. Será que a gente consegue buscar os 131 mil pontos? Está um pouquinho distante, mas quem sabe, né? Sonhar nunca é demais. Eu sou um apresentador, eu estou querendo aqui que o Ibov suba e suba bem. Olhando para o Ibovespa, está indo para baixo. Agora, quem vai para cima é o dólar. Encostou hoje, inclusive, nos R$ 4,98. Eu estou com algumas dúvidas em relação à moeda norte-americana. Até abrir aqui o nosso ranking de moedas para ver se neste mês nós temos um movimento espalhado ou um movimento muito focalizado. Dá para ver aqui que a maioria das moedas fiduciárias do planeta perdem valor em relação ao dólar, ou seja, o dólar se apreciou neste interim. No entanto, a gente tem aqui o euro, 0,58, o franco suíço, 0,54, nós temos a libra esterlina, até quase 1%, o real brasileiro perde 4,50, então está longe de ser um movimento comum às principais moedas do mundo. A gente só está melhor do que o rublo russo, que hoje foi uma desgraça. Inclusive, o Banco Central russo convocou uma reunião de emergência para falar sobre a política monetária e o rublo russo no dia de hoje perde bastante valor. Se não fosse a situação que envolve a economia russa, a gente estaria aí brigando, disputando com um pouco mais de intensidade essa última colocação do ranking aqui, pelo menos no mês, de ativos relacionados ao dólar, de moedas comparadas à moeda norte-americana. Real brasileiro perdendo 4,50. O que a gente pode tirar de informações deste gráfico de dólar? A gente se aproxima dos R$5. Dá para sonhar aí com dólar acima disso? Tem gente que está compradaça em dólar, falou, caiu, eu tô comprado. Tinha gente que estava apostando em uma queda ainda mais intensa da moeda norte-americana. Então temos os dois lados nos assistindo neste momento, Rodrigo. Então vamos lá, eu já coloquei até um gráfico aqui diário mostrando essa visão de curto prazo, né? Inicialmente, claro, se a gente voltar para o semanal, a gente consegue observar que a tendência é de baixa e é esse cenário que ainda prevalece. Mas a gente olhando aqui, ó, já que a gente falou ali na faixa dos R$5, né? Nesse curto prazo, ó, a gente consegue observar que ele vinha fazendo esse movimento aqui de baixa, obedeceu essa linha de tendência, né? Aqui 1, 2, 3 vezes. E nesse curto prazo, falando da última semana para cá, ele rompeu. E ele rompe, né? Porque assim, ainda fica um pouquinho de cautela que a gente tem é nesse movimento de uma alta com a queda de volume, né? O ideal é se a gente tiver um rompimento aqui, principalmente da faixa aqui de R$4,97, R$5, que é essa faixa aqui de preço marcada aqui, a gente pode intensificar essas altas. Por quê? Ele vai reverter a tendência no curto prazo, então essa tendência de baixo tende a ser revertida, ele já fez aqui um primeiro pivôzinho de alta, corrigiu até a região de média, a gente já vê média cruzando para cima. O que a gente precisa de fato agora é esse fôlego, esse volume comprador, que superando essa faixa aqui entre R$4,97 e R$5, tende sim a impulsionar, a buscar a região ali de 5,10, 5,12, quem sabe até a região aqui, ó, da médiazinha azul no 5,22. Mas no curto prazo está mostrando ali uma potencial recuperação aí do dólar. Maravilha, eu tenho um pedido, mas é um pedido um pouco ortodoxo aqui, porque eu tenho um ativo que eu estou monitorando desde amanhã, já que divulgou seus resultados na calada da noite, de madrugada. Nós temos Ânima, parece que ninguém se animou com o ativo. 18,96% de queda no dia de hoje. Não está na carteira do Ibovespa, está negociando por fora. No entanto, aí essa queda me surpreende. Já teve alguns momentos do dia que caiu 21%. E o ativo tentava se recuperar aí desde aquela mínima do mês de abril. É um ponto final para a Ânima, essas quedas muito bruscas em alguns ativos desanimam alguns investidores. Qual que é a sua visão sobre este ativo? É um ativo
pouco comum de ser comentado, mas pela efeméride, por ser o pior destaque da Bolsa no dia de hoje, eu gostaria de tirar essa dúvida contigo. 20% de uma vez é uma porrada, hein? Não, com certeza, um movimento muito forte aí de baixa, né? E de fato, o que a gente tem observado são alguns movimentos gráficos em Anima e em alguns outros ativos também, que vem mostrando uma certa exaustão, né? Então, junto ali ao Ibovespa, a gente consegue ver uma certa exaustão. E nada diferente aqui de Anima. Inclusive, a gente consegue pegar uma linha de tendência de baixa que vem ali desde 2021. Então, ele fez um primeiro toque em 2021, no último ano, 2022 também. E agora, ó, justamente seguindo a linha aqui de baixo, foi onde fez a máxima do ano, a máxima na última semana, ali em R$ 5,04. Segurou justamente na faixa de preço e mostra aí o potencial corretivo, até porque se a gente pegar ó, o movimento ali de início de ano, principalmente a partir de março, né, a gente teve um movimento muito forte de alta. Então, se a gente pegar dessa região de fundo até a região de topo, né, que fez ali na última semana, foi mais de 150% de alta em Anima. Então, vários ativos que correram bastante ali desde março, nesse boom aí que teve do Ibovespa e dos ativos, principalmente esses ativos com maior volatilidade, agora a gente vê se desenhando um cenário mais aí corretivo, né? Então, para a Anima, a gente vai ficar aqui bem atento a essa faixa de 3,80, região de 3,60, que se romper, ainda pode ocasionar mais baixas, correções mais fortes aí para o ativo, para buscar a região de 3,50, ou mesmo aqui a faixa dos 3,14. E é claro que a gente tem a região mais longa ainda, lá na mínima que ele registrou nos R$2. Se a gente voltar para o gráfico diário, a gente consegue observar exatamente esse movimento que vem fazendo aqui, ó, ficou de lado, foi para cima, e agora podendo perder essa região de média, que até agora é onde está se segurando, ali 3,80, mas um rompimento aqui pode ocasionar ainda mais quedas em Anima, depois dessa baita alta que teve aí a partir de maio. Colegas, o caldo engrossou aqui para a Anima, parece que ninguém gostou do resultado divulgado, como eu mencionava, pouquíssimo tempo antes da gente começar nosso pré-mercado, e Dux segue também em um movimento de queda, o principal destaque negativo do Ibovespa, 9,71% de queda. Cogna também cai, mas está distante dessas oscilações muito altas do setor de educação como um todo. Cogna corrige, tem aqui... Cadê Cogna que eu me perdi? Olha só o mapa mudando, parece as escadas do Harry Potter, você acha que vai para um lugar, vai para o outro. 2,44% de queda neste momento para Cogna e Dux 9,50%. Então não é um dia bom para o setor de educação. Anima parece que jogou um pouquinho de pimenta no olho do investidor. Gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Rodrigo, muito obrigado mesmo por compartilhar o seu conhecimento conosco. Se puder, deixe compartilhar a sua tela só para nos despedirmos. Muito obrigado mesmo, já deixo o convite para próximas participações. Vamos ver se o mercado dá uma animada, se a gente consegue romper esses 10 pregões consecutivos de queda. Uma hora vai ter que subir. Eu espero ter a sua participação também, para a gente dar uma olhada no Ibovespa quando estiver no positivo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite e estamos aí à disposição. E é claro, vamos torcer para esse Ibov subir, né? Maravilha. Tem a galera aqui que está apostando na queda, então tem muita gente que está torcendo contra, tá falando, ó, o Ibov tem que ir para baixo que eu estou vendido. Mas, claro, todos são bem recebidos na programação da BMC News. Muito obrigado ao Rodrigo. A gente vai para um rápido intervalo, mas não se esqueça que a programação da BMC News continua, tanto aqui no YouTube quanto na TV fechada, agora que estamos transmitindo para o nosso canal próprio na TV fechada. Todos são muito bem-vindos a compartilhar as suas experiências e corroborar com a construção de um conteúdo bem interessante sobre o mercado financeiro aqui na nossa programação. Então mandem as suas mensagens, as suas colaborações, aproveitem o chat aberto no YouTube, no nosso portal de notícias, para interagir com os apresentadores e também com os convidados que passam por aqui. Sempre muito importante a sua participação, como eu mencionei, na construção desse conteúdo que gera valor aos investidores. Estamos o tempo todo trazendo as principais informações do dia. Eu vou aproveitar esse intervalo para dar uma olhada em alguns dados. Eu estou tentando tirar algumas dúvidas aqui sobre o mercado, tem bastante informação saindo agora, então não perca. Na volta do intervalo a gente vai falar um pouco sobre bancos digitais, sobre o resultado de Banco Inter, que foi até um resultado interessante nesta manhã, e também perspectivas para a Nubank. Mas tudo isso depois do anúncio dos nossos patrocinadores aqui na programação da BMC News.
acontece no mercado financeiro, no Brasil e no mundo, está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com a programação da BMC News. Nós temos agora aberto o mercado de criptoativos. Eu sempre gosto de dar uma olhada aqui nos criptoativos para trazer um pouco mais dessa dinâmica para o programa. Nós temos hoje um decréscimo bem forte para a FTT, 13,65%. Uma queda super interessante. Nós tivemos o ex-presidente da companhia sendo novamente preso, quebraram aquela fiança que havia sido paga, ele vai ser preso por vazar alguns documentos para prejudicar outros membros de cargos de gestão dentro da própria companhia, da FTX, 13,65% de queda, LTC 10, XRP 9,53, mas o que importa, é claro, a oscilação do Bitcoin, BTC 1,40% de alta, está em patamar positivo. Nós temos Ethereum aqui em patamar negativo, agora patamar positivo, 0,70% de alta. Então, expectativas para o mercado de criptoativos, bastante coisa acontecendo nessas últimas semanas, em especial a volta para a cadeia de Sam Bankman-Fried, que era o presidente da companhia, o fundador da FTX, aquela corretora que no ano passado quebrou e acabou ali com vários depósitos de investidores que tinham deixado, claro, o dinheiro em custódia na própria companhia. A empresa, teoricamente, usou esse dinheiro em custódia para tomar dívida, para comprar outras empresas. E, é claro, a gente não sabe muito bem como discernir de quem era a grana, porque esse patrimônio não é segregado. É uma das brigas que o mercado brasileiro levantou, uma das bandeiras que as próprias corretoras aqui no Brasil levantaram à época da regulação, da regulamentação do mercado de criptoativos, a segregação patrimonial para que isso não aconteça. A empresa tomar dívida com garantia no dinheiro depositado de clientes, de investidores, ou, claro, adquirir outras empresas com esse mesmo dinheiro, não ter o dinheiro de volta para devolver aos investidores. É o que aconteceu com a FTX e, claro, é o que pode acontecer, talvez, com algumas outras corretoras de criptoativos, sem essa segregação patrimonial que estava sendo buscada, que estava sendo pedida pelo mercado brasileiro. Aqui para o nosso Ibovespa, nós ainda temos a Anima caindo 18,54% e Dux cai 8,79%. Então, ainda uma queda bem significativa para a Dux, devolveu e perdeu um pouquinho mais
desses ganhos de sexta-feira. Ontem foi domingo, não teve pregão, mas sexta-feira ganhou bastante valor. Tinha gente falando em correção, mas cai mais do que ganhou na sexta-feira. Então o mercado ficou animado com os resultados, ficou animado com o novo guidance da empresa. A empresa, inclusive, anunciou antecipação de pagamento de dividendos e hoje cai bastante, cai 8,75%. Outros ativos interessantes de nós selecionarmos por aqui. Eu mencionava esse patamar do setor de siderurgia e mineração, de olhar para a China e esperar o que vai acontecer. Nós temos aqui, Bradespar e Vale entre os principais ativos com descontos, 3% para Bradespar e Vale 2,68%. Vale é quem mais cai mais que a CBA, cai mais que a CSN, cai mais que a Uzi Minas. Vale, como eu mencionei no primeiro bloco, boa parte da receita da companhia vem diretamente do governo chinês, não do governo, mas do mercado chinês como um todo. Do lado positivo nós temos Gerdau e Gerdau Metalúrgica, Ferbasa e Tupi. Tupi 1,62%. Está nesse setor de siderurgia e mineração, porque a gente selecionou e fez essa junção, esse aglomerado de ativos em diversos segmentos por aqui. Para o setor imobiliário, como estão as empresas do setor de construção? Nós temos Elbro com 12,22% de queda, um decréscimo muito alto para o ativo de Elbor. Se a gente der uma esticada por aqui, nós podemos ver que não é o primeiro dia de queda para o ativo. Na sexta-feira já havia perdido muito valor, cai mais de 20%. Então, para quem está assustado com a queda de Ânima, que é uma empresa menor, Elbor é uma das grandes aqui do setor de construção, principalmente aqui na cidade de São Paulo, e nós temos a Elbor perdendo mais de 20% nestes últimos 2 pregões. A companhia tem problemas com estoques, o estoque da empresa está muito alto, já disse que não vai promover novos lançamentos ao longo de 2023, no entanto, ainda tem alguns problemas, principalmente com aquelas unidades com pouca margem que foram construídas nos últimos anos, com custos de construção muito altos, com taxa de juros alta e, claro, com esse cenário que prejudicou bastante a empresa. Nós temos outros ativos como também a Tenda, 3,25%, corrige um pouco, mas o movimento no ano ainda é muito forte. Nós temos a empresa que no ano ganha 224%, claro, estava muito achatada, muito exprimida, mas Tenda 224%, é o principal ativo do setor de construção e um dos principais, inclusive, aí, do setor como um todo, de todo o segmento aqui ligado à construção civil. A ZVD Travassos, no dia de hoje, 7,04%, anunciou alguns contatos bem interessantes. A ZVD Travassos, a ZV3 e a ZV4 são os principais ativos em patamar positivo. Mas não tem muito ânimo para o setor de construção no dia de hoje. Iven, Cirela, MRV, RNI, até a Gafisa, todas perdem valor. Não tanto quanto a Elbor, mas ainda em patamar negativo. Para falar um pouco sobre os resultados de Banco Inter, eu gostaria de convidar aqui a nossa tela um dos principais nomes deste programa, já participou aqui algumas vezes. Por favor, Matheus Nascimento, analista da Levante Corp, muito obrigado pela participação, sempre um prazer tê-lo por aqui. Obrigado, Gabriel, obrigado pessoal, sempre um prazer também participar aqui. Maravilha. Matheus, dúvidas, nós tivemos pela manhã a divulgação de resultados de Banco Inter. O lucro veio até bem impressionante, 160% de alta, 165% se eu não estou enganado, por cento de alta na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Nós também tivemos um crescimento na carteira, uma melhora no índice de eficiência do banco, caiu de próximo ali de 70% para 53% ainda neste ano de 2023. Mas o que me preocupa e o que preocupa também outros investidores que olham para os bancos digitais é o ROI bem pequeno. Como que o banco consegue aí manter essas operações? É um ROI saudável para o tipo de companhia que Banco Inter é, ou seja, um banco voltado a crescimento, uma fintech, se a gente pode interpretar desta forma. O que você olha com mais detalhe nesse resultado de Banco Inter? Foi um resultado, na sua opinião, mais positivo, por conta de todas essas conquistas que eu listei, ou mais negativo, por, claro, a companhia ainda estar muito distante de outras empresas aqui no nosso mercado brasileiro? Foi um resultado misto. A minha leitura aqui não foi estritamente positiva. Houveram pontos interessantes, como você mencionou, né? A evolução aí do índice de eficiência, por exemplo. Eu separei aqui alguns dados que foram interessantes, e o que compôs aí basicamente o resultado foi a composição de uma dinâmica de margens maiores em algumas linhas, na questão de serviços, por exemplo,
aliada a uma dinâmica de elevação de despesas e custos, mas apontando ali para uma queda ou marginalização, ou na margem ali próximo do 0 a 0, e isso acabou contribuindo para o resultado. Então, diria que, só para vocês terem uma ideia, o dado que eu achei interessante aqui, olhando aí para esse mix de receitas, bom, o nível de receitas bancárias, né, de tarifas bancárias, subiu aí na comparação trimestral 50%. Isso comparado ao primeiro TRI. Comparado ao segundo TRI, subiu 35%. Então, a gente vê que o banco acabou indo um pouco mais por essa linha. Então, gastou muito menos, por exemplo, teve um nível de despesas com cashback menor, ou seja, gastou menos. E as despesas ali de serviços e comissões também caiu. Então, basicamente, quando eu olhei aqui para o resultado por si só, o percentual de lucro chama muita atenção. Então, como você bem mencionou, mas só esse highlight sobre a composição das receitas ali deixou muito claro que o banco vem fazendo algumas reestruturações ou mexendo em algumas linhas específicas para que ele consiga elevar na ponta final o ROI, que acho que quem acaba analisando o banco ou quem olha mais para o setor, obviamente vai querer entender o quão rentável a operação é. Do ponto de vista negativo, também do ponto de vista de qualidade da carteira de crédito, digamos assim, o overview foi um pouco negativo no sentido de a inadimplência ainda batendo, mas isso não é algo só no Banco Inter. Por outro lado, a gente percebeu uma manutenção nos níveis de índice de cobertura. Então, o índice de cobertura é basicamente quanto o banco tem provisionado sobre o quanto a NPL ou acima de 90 dias vem crescendo. Então, quando a gente tem um nível de inadimplência mais alto, o banco vai provisionando. Isso, mais uma vez, não foi algo aí só do Banco Inter, isso tem sido um ponto comum aí no segmento. E a alta no nível de inadimplência, como eu mencionei aqui indiretamente. Então, eu diria que o resultado foi misto. Em linhas gerais, acho que o banco vem trimestre a trimestre desenvolvendo bem os níveis de elevação do ROI, mas ainda é muito abaixo dos pares. Enfim, acho que esse é um ponto aí é o ponto de atenção da tese, diria. Maravilha. Índice de eficiência, eles buscam até ali próximo de 30% ao final de 2027, se eu não me engano. É uma meta factível, porque a gente teve uma boa melhora em curto espaço de tempo, mas o banco ele costuma dar indicadores ali que são, como você bem mencionava há pouco, meio mistos. A gente consegue ter essa entrega prometida, se encontra ali facilidade em entregar essa melhora operacional da empresa? Olha, eu diria que é factível pelo seguinte ponto. Quando a gente olha para o tamanho da operação do Banco Inter e a quantidade de avenidas de crescimento que o banco possui, isso é algo característico dos bancos digitais, diria. Então, a quantia de produtos, de serviços que ele disponibiliza, isso torna o banco atrativo sob esse aspecto. E, por outro lado, quando a gente olha para essa dinâmica de evolução de custos e despesas, diria que se o banco, obviamente, mantiver e for crescendo de maneira equilibrada, acho que é algo factível. No entanto, é algo, acho que é um questionamento que todo o mercado por si só vê. Inclusive, acho que agora, às 15, que vai ser a teleconferência, eu devo entrar, e esse é um dos pontos que eu vou monitorar ali na apresentação. Maravilha, já deixo o convite também para Banco Inter participar do nosso BMC Business. Quero fazer algumas perguntas, fico aqui à disposição no banco, já deixo o convite público aqui a todo mundo que está nos assistindo. Vou pentelhar o pessoal do Relações com Investidores para ver se eles me cedem uma entrevista para a gente tirar essas dúvidas. Resultados mistos, algumas conquistas, inclusive já convido aí o Matheus, se eles toparem uma entrevista, para participar junto conosco. A Levante está aqui próximo, então a gente já tira essas dúvidas juntos. Mas lembrando também, para quem quer acompanhar o banco, tem a teleconferência de resultados, só buscar no site de Relações com Investidores da companhia, buscar o acesso, pedir o acesso ali à Telecom e mandar as suas perguntas. Fiquem sempre à vontade para
para buscar esse tipo de interação com relações com investidores, tem um site destinado apenas a isso. Então, colocou lá Banco Inter RI, você vai cair no site de relações com investidores, tem esses resultados. Não estou tirando da cabeça, o Matheus não tirou da cabeça também, a gente pegou lá direto no site. Então, incentivo a todos os investidores que nos acompanhem a buscar essas informações na fonte, ali no site de Relações com Investidores. Aí você passa aqui na BMC News para a gente dar uma olhada, fazer uma análise juntos, trazer um especialista para nos tirar algumas dúvidas. Sobre bancos digitais, tem um que se destacou no trimestre passado, foi o caso de Nubank. Era meio desacreditado, teve um valuation meio nem sei como caracterizar esse valuation na época do IPO, mas foi um valuation espetacular, assim, fantástico realmente na terra da fantasia, porque era acima, inclusive, de Itaú. Mas muitos defendem essa tese falando que é um banco voltado a crescimento, muita tecnologia embarcada, muitas avenidas de crescimento, como você bem mencionava, como é característica de bancos digitais, e agora nós ficamos com as expectativas para o segundo trimestre. Pelo que o senhor já viu do banco nestes últimos 3 meses, dá para a gente ficar confiante que o segundo trimestre vai seguir a linha do primeiro ou vai seguir a linha dos outros trimestres anteriores, em que o banco não conseguia dar lucro, tinha uma carteira de crédito ali também um pouco complicada, agora a gente parece que melhorou toda essa situação. Segundo trimestre melhora, pelo menos na cabeça aí do Matheus, que está olhando de perto o setor bancário? Sim, acho que isso acaba sendo um consenso, acho que no mundo aí das research. Acho que todos os analistas estão olhando com bons olhos para o próximo resultado do Nubank. Acho que o principal trigger ali, o principal ponto que deve justificar um bom resultado seria o crescimento da carteira de crédito de uma maneira geral. Então, acho que é legal pontuar algo aqui, que à medida que a gente tem se a gente observar o balanço dos bancos maiores, certo? A gente percebe o foco em um nível de qualidade maior, ou seja, os bancos maiores têm fechado um pouco a torneira ali do crédito, especialmente para a pessoa física. Isso significa que a gente tem um nível digamos, de disponibilidade de clientes querendo tomar crédito, que tendem a não conseguir nos bancos grandes e ir para os bancos menores. Ou seja, isso beneficia o Banco Inter, deve beneficiar principalmente o Nubank, como é o que a gente está falando aqui. Então, em linhas gerais, a gente observa que o resultado pode ser puxado principalmente pela evolução da carteira de crédito. Maravilha, mas você acredita que a gente fica atento também aos índices de inadimplência é fator fundamental? Até que ponto o senhor acha que é saudável aos bancos? Porque todos aumentaram, pelo menos pelo que eu acompanhei, todos os índices de inadimplência das maiores instituições financeiras brasileiras aumentaram nesse interim. Até que ponto é algo natural do mercado e em que momento fica preocupante para o analista que olha para o banco e consegue identificar uma carteira que não está saudável, não está operando do jeito que gostaria de operar? A gente tem grandes instituições financeiras brasileiras e aí cada uma tem a sua dinâmica, né? É difícil analisar com um olho um banco e com o olho a instituição financeira voltada à tecnologia, como é o caso de Inter e caso de Nubank. Porque, por exemplo, o ROI de Inter foi muito ruim se a gente olhar com o mesmo olho que a gente olha para o Itaú e para o Banco do Brasil. Mas para o analista talvez não seja tão ruim assim, porque avançou bastante na comparação anual. Até que ponto ali é saudável uma inadimplência nessas carteiras e quando que começa a preocupar? Como que a gente faz essa comparação? Como que o investidor pode acompanhar essa relação? Olha, excelente ponto. O mais importante quando a gente olha para a saúde de uma carteira de um banco, cujo core business é crédito, acho que esse é o principal ponto aqui no Brasil, a relação entre inadimplência e índice de cobertura, ou seja, o banco ele olha, por exemplo, como acho que eu acabei de mencionar isso sobre o Banco Inter, quando a gente olha para o NPL, que são os empréstimos que não performaram ou os empréstimos ou a linha geral de atrasos ali acima de 90 dias. O banco ele vai fazendo esse provisionamento, ele vai monitorando esse nível ali na fonte. Isso é totalmente segmentado. Então, o banco segmenta por rating de clientes. Então, o cliente rating A, B, C, D até o H.
E ele vai monitorando esses aspectos. Então, quando existe em um determinado rating um nível maior de inadimplência, ele começa a provisionar. E aí é o que a gente chama ali do índice de cobertura. Quando a gente olha para bancos digitais, a gente entende que o nível de rentabilidade deveria ser maior, justamente porque, quando a gente comparar com os pares. E aí, obviamente, o aspecto que você mencionou, sobre um ROI muito baixo do Banco Inter, por exemplo. Por quê? Quando a gente olha para o Itaú da vida, a gente tem um nível de carteira de crédito focada em clientes ali nível A, isso pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, a carteira tem um nível de qualidade maior e, em consequência, o ROI dela ali na ponta final tende a ser um pouco menor. Agora, com esse advento dos bancos digitais, a gente consegue perceber que essa fatia que esses bancos vêm abocanhando dos bancos grandes, né, dos clientes ali que às vezes não conseguem um crédito num banco grande, ele tende a ir para o banco menor ou banco digital, a gente percebe que o prêmio que deve vir ou deveria acompanhar essa carteira de crédito teria que se traduzir ali no ROI. Então, eu diria que é o seguinte, na ponta final, inadimplência crescente é ruim para todo mundo, é um ponto de atenção. No entanto, toda essa estrutura de gerenciamento de capital do banco é o ponto de atenção, acho que todo analista ali acaba olhando. Ou seja, por mais que a inadimplência cresça, o banco tem conseguido manter um nível de provisionamento interessante, ou seja, ele ainda, por mais que a inadimplência cresça, ele está ali coberto a esses sinais, ou a esse cenário. Então, eu diria o seguinte, que crescimento de carteira de crédito é bom? No entanto, acho que é mais importante ainda olhar para a qualidade ou como essa carteira vem crescendo. Maravilha. Para bancos menores, a gente tem ali alguns que são bem segmentados, inclusive. Há alguma oportunidade? Você olha com um pouco mais de atenção. A gente tem os bancões, a gente tem os bancos digitais e aqueles bancos que são bem segmentados. É o caso de Banco ABC, Banco Pine, tem muita coisa rolando neste segmento. Tem alguns que são focados só em corporações, ou seja, tem uma carteira ali formada por pequenas, médias e grandes empresas. Como que o senhor está vendo o resultado desses bancos? A gente teve alguns já divulgados. Tem alguma oportunidade nesse segmento para longe dos olhos ali populares, que são os bancões e os bancos digitais? Tem, diria que tem. Acho que o ponto de atratividade talvez seja esse nível de segmentação ali, o nível de especialidade de atuação do banco. Acompanhei agora mais cedo, por exemplo, o call do Banco ABC. Então, é um banco que a tese é bem interessante. O banco veio passando por um nível de investimentos muito alto ao longo, acho que culminou até o final no final de 2022. E hoje o banco ele tem ali avenidas de crescimento muito bem desenhadas para crescer, obviamente, nos segmentos de pessoa jurídica, sobretudo ali olhando muito mais, por exemplo, para o agronegócio, que é um nível de receitas ali, ou um nicho de mercado que quem opera majoritariamente é o Banco do Brasil. Aí você tem os outros bancos que operam também, os grandes, mas existe ainda um mercado muito pouco explorado, né, usando esse termo, se eu posso usar, para que o ABC tem se desenhado ali, ou tem se configurado para conseguir pegar. É um ponto de atratividade muito grande. Agora, quando a gente olha para empresas ou bancos segmentados em pessoa jurídica, mais uma vez, o cenário de crescimento na inadimplência acaba sendo um ponto de atenção, algo que acabou tornando ali o resultado do próprio Banco ABC não tão atrativo assim, uma leitura um pouco mais neutra, mas é um banco que tem uma tese muito interessante. Como mencionei, acho que a cereja do bolo aí é o nível de especialidade que o banco tem, especialmente olhando ali para o segmento de pessoas jurídicas e dentro do segmento de pessoas jurídicas ali para os outros segmentos que acompanham. Inclusive, foi uma das conversas que nós tivemos com o Banco ABC em algumas ocasiões aqui no BMC Business, já participaram da nossa programação, sobre a expansão da carteira no segmento de middle, ou seja, eram empresas que eles normalmente não atendiam e agora passaram a atender. Você cresce a carteira de crédito, naturalmente você traz para dentro um pouco mais de inadimplência, talvez ali uma carteira mais fragmentada, dá mais
claro, diversificação para a receita, mas tem esse ponto que é, claro, o aumento das taxas de juros, questão ligada à inadimplência. E lembrando, plano safra deste ano, plano recorde, bem acima do que foi negociado em anos anteriores. Então, super interessante ficar atento a estes pontos, para além de bancos não são uma coisa só, cada um tem a sua especialidade. Matheus, gostaria de agradecer imensamente a participação, muito obrigado mesmo por dedicar parte do seu tempo aí, do seu dia, para conversar conosco e com todo mundo que está nos assistindo e tirar essas dúvidas aí sobre Banco Inter, sobre Banco Nubank, sobre Banco ABC, muita coisa aí que a gente conversou nesses últimos minutos. Imagina, sempre um prazer participar com vocês e podem sempre contar com a gente aqui. Maravilha, muito obrigado. Eu vou ficando também por aqui, deixando este Bovespa não tão animado quanto eu gostaria. Fiz mal meu papel, não consegui fazer essa animação vir aqui para a carteira do Ibov. 0,84% de queda, 117 mil pontos. Não é um patamar interessante, de pouquinho em pouquinho a gente vai perdendo margem aqui no Ibovespa. Tem gente que fala que é uma correção natural, tem gente que fala que abriu as portas aí para uma queda mais intensa. Quem sabe, vamos ter que aguardar os próximos capítulos. 0,84 para o Ibov, o dólar sobe, um vai na contramão do outro. 0,89% de alta para o dólar futuro, R$ 4,96. Os principais destaques do dia, como eu mencionava, nós temos uma variação bem negativa aqui para ativos como... eu vou perder aqui o meu Ibovespa, daqui a pouco eu trago essa cotação em tempo real. Nós podemos aqui rapidinho dar um panorama. Nós temos aqui Edux e Localweb, uma de um lado, outra do outro. Localweb corrige um pouco no movimento da sexta-feira, Edux cai 10%, devolvendo todos os ganhos do último pregão. Um abraço a todos, fiquem agora com o BMC Market. Tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue.